Alô, pessoal. Pessoal, eu vou gravar mais uma literatura de cordel evangélica. Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Tá bom, pessoal? Muito bacana essa literatura de cordel. Ela vai ser a história contada. Cantada, vai ser maravilhosa. Aquele que não for meu inscrito e não for inscrito, quiser escrever no canal, o YouTube reconhece, envia para vocês as novas poesia ou as novas literaturas de cordel. Tá bom, pessoal? Então, é muito bacana, porque vai te contar os testemunhos, a pescaria que Pedro fazia, e o encontro com Jesus, e daí por diante. Isso aqui é tirado do Novo Testamento, então realmente é uma história maravilhosa. No final, pessoal, eu me despeço de vocês, tá bom? Essa história, pessoal, ela começa assim. Eu vou contar uma história que é uma verdade incrível do homem que sobre a terra viveu o impossível. Ficar no lugar de Cristo quando foi homem visível. Isso só aconteceu porque Cristo quis assim. Durante sua vida pública, ensinou-lhe até o fim. Para ser pescador de homem, dizendo, vinde após mim. O seu nome foi Simão, sua profissão pescador. Genezaré é o grande lago, que da pesca era o setor. Com irmão e dois amigos, enfrentaram esse labor. O pai de Simão foi Jonas, que em Betsaida morava, cidade da Galileia, perto do lago ficava. Como era pescador pobre, toda hora trabalhava. Os irmãos João e Tiago pescaram na companhia do velho pai Zebedeu, aquela pescaria como uma sociedade, o sustento garantiria. O sustento garantia. Quando o homem é pescador, o que gosta de pescar, Simão num pequeno barco gostava de trabalhar. Mas um pescador de homem nunca pensou se tornar. Foi um sujeito bem simples, meio impossível e teimoso, tipo muito falador e bastante genioso. Em caráter um pouco fraco, porém muito generoso. Pedro pra Cafarnaum com a sogra foi morar. Jesus foi de Nazaré, também vive no lugar. E curou a sogra dele, quando foi lhe visitar. Esse assunto começou com João Batista pregando, junto ao lago e seus discípulos, quando Jesus foi passando. Eis o Cordeiro de Deus, disse para ele apontando. Enquanto ainda falava, seus discípulos já partiram. Jesus vendo perguntou-os, que procura eles ouviram. Apenas disseram o mestre, é junto a ele seguiram.
Lhe perguntaram onde mora, vinde, vede, respondeu, André, irmão de Simão, João, filho de Zebedeu. Depois André foi a Simão, fala o que aconteceu. Encontramos o Messias, André para Simão falou. Foram juntos ver Jesus, que para Simão ele olhou. Dizendo-lhe, tu és Pedro, o nome dele mudou. Jesus estava escolhendo discípulos para ensinar, andando pela Judéia, Pedro foi lhe acompanhar. Quando ele foi mais distante, Pedro resolveu voltar. Com alguns dias depois, Pedro numa pescaria, trabalhou a noite inteira, já amanhecendo o dia. Nenhum peixe àquela hora na sua rede aparecia. Quando ele avistou na praia um homem que apareceu, era Jesus que chegava, Pedro não reconheceu. Perguntou ele, tem peixe? Mas Pedro não respondeu. Das 3 pescas milagrosas que Jesus realizou, esta aqui foi a primeira, onde ele multiplicou. Peixe em grande quantidade, que quem viu admirou. Quando ele avistou na praia um homem que apareceu, era Jesus que chegava, Pedro não reconheceu. Perguntou ele, tem peixe? Mas Pedro não respondeu. Das 3 pescas milagrosas que Jesus realizou, esta aqui foi a primeira, onde ele multiplicou. Peixe em grande quantidade, que quem viu se admirou. Já estava amanhecendo, o trabalho foi pesado, nem Pedro nem seus amigos tinham só peixe pescado. Durante a noite inteira, pois estava zangado. Jesus entrando na barca, pedindo que se afastasse, buscasse águas profundas, a rede nela lançasse. Mestre, passamos toda a noite sem que um peixe pescasse. Em atenção a Jesus, todas redes lançaram, encheram de tal maneira, quase os panos se rasgaram. Peixe numa quantidade que todos se admiraram. Caindo aos pés de Jesus, Pedro dizendo ao Senhor, Mestre, afasta-te de mim, sou um grande pecador. Levanta, Simão, ele disse, de ti farei pescador. Será pescador de homens? Jesus assim respondeu. Pedro foi o seguidor mais fiel que aconteceu. Durante 20 a vida terrena com ele permaneceu. Pregando às multidões, Jesus sempre preferiu, quando no barco de Pedro, a quem ele distinguiu. Muitas considerações, quem leu a Bíblia sentiu.
Cristo andando sobre as águas, resolveu também testar da fé de Pedro o tamanho, pedindo para ele andar. Vindo ao encontro dele, Pedro só fez afundar. Levando ao monte Tabor, para que a acompanhasse, visse a transfiguração, quando ele manifestasse toda a sua divindade, Pedro ali testemunhasse. Quando Deus apresentava na sua transfiguração Moisés, filho, e Elias, e Jesus com toda a unção, fechando leis e profeta, abriu graça com salvação. Cristo quis saber de si, ao discípulo perguntou, que pensava dele o povo, cada um lhe respostou, Jeremias ressuscitado, ou Elias que voltou. E você diga o que acha, lhe perguntou novamente. Pedro, tomando a palavra, disse instantaneamente, tu és o Cristo de Deus, sendo categoricamente. Com a resposta de Pedro, disse-lhe, tu és feliz, Simão, filho de Jonas, nem carne ou sangue te diz, mas meu Pai que está no céu que revela que assim quis. Disse a ele, tu és pedra, na qual edificarei minha igreja, sobre ela a morte não deixarei prevalecer, do Hades também ela livrarei. A chave do reino do céu nas tuas mãos eu vou dar, o que ligares na terra, no céu também ligará. Se desligares na terra, no céu se desligará. Jesus falou sobre disse, seu pão da vida, assim a sua carne ser. A verdade e comida é o seu sangue também, a verdade e bebida. Todos escandalizados na sua presença saíram, ficando somente os 12, todo o discurso ouviram. Jesus perguntou para eles, por que também não fugiram? Simão, como porta-voz, profetizou muito bem, Senhor, quem nos iríamos, pois não existe ninguém. A palavra de vida eterna somente tu és quem tem. Sobre os fragmentos, corpos que se mantêm conservados, a ordenação dos apóstolos neles são encontrados, sendo apocríticos não se encontra junto aos canalizados. Diz que Jesus sobre a pedra começou a abençoar, Simão Pedro falando, celebra eu vou te tornar, que nenhuma mal desse mundo poderá te atrapalhar. Dirigiu-se a sua palavra para as grandes multidões dos irmãos em todo o mundo, sem dele as
preocupações, quanto ao devia da luz em qualquer das suas ações. Curva a tua cabeça, Pedro, que sobre ti levantou a mão direita do Pai, que ele te abençoou. Como chefe dos apóstolos, meu Pai a ti consagrou. 24 anciões, seus perfumes derramaram sobre a tua cabeça ungida, como chefe te alcançaram, bendizendo ao teu Pai. Trisajos todos cantaram, tesouros celestes todos lá, ao céu se alegrarão. Potestade e dominações, as vozes chave darão. Poder, língua de Pedro, sobre vós dominarão. Paraíso alegre te alegra, de toda a terra, amém, te cobre teu luto. Com essa palavra eterna, ordenação de Pedro, Jesus faz e não erra. Porém as fraquezas dele eram visíveis também, quando Jesus disse que iria a Jerusalém, sofria até a morte. Pedro disse: não convém. Pelo sumo sacerdote, Jesus disse: vou morrer. Pedro, ouvindo, disse logo: Deus te livre de sofrer. Não permita que aconteça contigo esse padecer. Jesus lhe repreendeu por essa forma, assim afasta-te, Satanás, saiu para longe de mim, que são palavras dos homens, pois Deus acha isso ruim. Quantas vezes perdoar? Simão Pedro perguntou. 7 vezes está bom. Não Cristo afirmou, são 70 vezes 7. Desta forma ele ensinou. Cristo falou nesta noite, as coisas que aqui mudarão, serei motivo de queda, todos de mim fugirão. Fere-se o pastor, as ovelhas, todas se pensarão. Pedro disse para mim, queda tu nunca será. Mas Jesus lhe respondeu, esta noite tu fará, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Certa vez João e Tiago a Jesus acompanharam, enquanto ele estava orando, eles no sono vegaram. O mestre chamou 3 vezes, mesmo assim não vigiaram. Jesus falou a Simão, Satanás veio reclamar, que joelhar-te igual trigo, para tu não fracassar. Orei por ti e terá força para teus irmãos confiar. Lavando os pés deles, disse hoje, não vão entender. Pedro não queria deixar, Jesus só veio responder. Não lava os pés mais comigo, parte também não vai ter. Quando Cristo estava preso, Pedro sentou lá em frente, observando uma criada. Lhe falou
rapidamente. Tu és um discípulo dele, Pedro negou de repente. Mas quando saiu dali, outra mulher encontrou. Disse ela, andava com Cristo. Novamente ele negou, depois negou, terceira foi quando o galo cantou. Jesus, antes da exceção, outra vez perguntou, ama-me mais que antes. Pedro triste demais ficou, como pastor das ovelhas, outra vez confirmou. Logo os acusação, Simão Pedro promoveu a eleição de Matias, ao lugar pertenceu. Ajuda que entre os 12 o Senhor mesmo escolheu. Na festa da Pentecoste, em Jerusalém pregou, para a grande multidão, muita gente aceitou. Foram 3.000 pessoas que no dia se batizou. Por volta da hora nona, Pedro a João vinha, subindo para oração do templo. Um coxo via pedindo junto da porta formosa, percebeu que vinha vindo. Implorou por uma esmola. Pedro, vendo a condição, disse, nem ouro e nem prata, comigo não levo não. Tenho Jesus Cristo e dou. E disse-lhe, estendendo a mão. Foram presos Pedro e João, ordem dos fariseus, o sacerdote do templo, com apoio dos saduceus, por ensinarem que Cristo, quem ressuscitou foi Deus. Converteram 5.000 eles, ficaram zangados. Pedro pegava para o povo, deixando-os irritados, por ajudar os enfermos, nos salmos interrogados. Certa vez para Samaria, Pedro e João viajaram para dar ao Espírito Santo aos que já se batizaram. Simão Mago quis comprar o dom de apresentar. Pedro falou para o mago, tu julga poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Fim ele vão levar, que bem espiritual não é para negociar. A segunda carta escrita, falando do ser humano, do final da verdade, do poder do soberano, foi vista em 95, tempo de Domiciano, falando da vigilância que o povo deve manter, falar também da sua morte, que vai logo acontecer. Lembrando do tabernáculo, onde cumpre o seu dever. Nero, em 64, lançou a perseguição, a maior até setembro. 4 anos a duração. Tocou fogo em Roma, pois todo culpa nos cristãos.
o tirano Nero César, que a história conheceu, 666, em número latino, deu a besta fera ao Apocalipse, que o apóstolo escreveu. Pedro sofreu martírio pelos seus perseguidores, mas na sua comunidade deixa evangelizadores, com as ovelhas do Senhor, os cuidados dos pastores. Pedro, na hora da morte, pediu para o malfeitor que de cabeça para baixo lhe pregasse, por favor, que não se achava digno morrer como seu Senhor. E de cabeça para baixo morreu pregado na cruz. Bem na hora da sua morte surgiu um clarão de luz, lembrando as últimas palavras que ele ouviu de Jesus. Digo, enfim, verdade em verdade, enquanto moço tivesse, tu te cingirão, iriam para o lugar que quisesse. Velho, outros te vestirão, levarão onde não querem. De Toscano na Itália, Lino que era conhecido por Pedro, também por Paulo, para a fé foi convertido, ocupou o lugar de Pedro, sendo por ele escolhido. Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Alexandre, Cinto, Anisto, Pio, Telesforo, Higênio, Vículo, Evaristo, só tendo Urbano, Zeferino, Eletério, Atero, Calisto, Lúcio, Nélio, Estevão, Dionísio, Caio, Fabiano, Marcelo, Felício, Eusébio, Marcelino, Euticano, Cinto, Segundo, Mesquita, 32 com Oceano. Nessa lista que apresento, São Bispo matizado, todo da igreja em Roma, que dele foram parados. Durante a perseguição, todos santificados. A Santa Sé Apostólica é um trono cobiçado, nenhum império dourou, ao ponto ela tem durado. Muitos cristãos até hoje sentem raiva do papado. A igreja segue em frente, falso profeta não toma. 266 são dos papas todo soma. Jerusalém, Antioquia, Roma, Avignon e Roma. Pessoal, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Curte e compartilhe, pessoal, essa história aí maravilhosa.